Olá, bom dia. Mais um sábado abençoado que aqui estamos para bater um papo com você que está em casa. Estamos aqui como sempre, né? Com o Dr. Volmir e hoje estamos aqui com a nossa convidada Valdineia, né? E para falar aqui, sábado passado não estive, né? Aí, como o Dr. Volmir falou, estava um pouco de ressaca, né? Né, doutor? Não tem como não falar em política, né? Mas não é normal. Sempre falo que a gente, quando entramos em alguma coisa, tem que estar preparado para a vitória ou para a perca. E algumas coisas a gente não só vive de vitória, né? E por isso, a gente usou brincadeira, né, tal, não estava de ressaca, a gente sai fazer as correrias, mas o Dr. Volmir ficou aqui, bateu um papo, assisti ele, estava em Ji-Paraná assistindo o Dr. Volmir, bateu papo aqui com o pessoal. Mas estamos aqui hoje e eu vou deixar aqui com o Dr. Volmir. Bom dia, Dr. Volmir. Bom dia, telespectador. Microfone, Dr. Volmir. Bom dia. Mas quando nós se referimos à ressaca, é porque é época de campanha política. Mas, inclusive, o mito trouxe um peixe que ele estava pescando. Então, não se refere à ressaca política, se refere à ressaca de uma cachaçinha escondido na beira do Rio Machado, pegando um peixe maravilhoso. É muito bom a gente brincar aqui. Verdade. Porque, agora, deve ter, Milton, muitos políticos aí que estão com ressaca financeira, ou aqueles que falaram que já tinha votos sobrando, e eu, no meu caso, o meu candidato falou que sobrava voto, eu votei num outro. Resultado, não se elegeu ninguém. Mas é interessante. É interessante. Valdineia? Oi, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela confiança. Espero que a gente tenha um bate-papo tranquilo e que todo mundo possa aprender um pouquinho mais sobre a importância de trocar ideias e que a ideia seja trocada não só aqui, mas que leve ou polêmicas ou opiniões para fora desse estúdio, que as pessoas possam discutir sempre, cada vez mais, porque papo inteligente, interessante, ele é bom em todos os contextos. Val, eu pensei aqui com as minhas ideias, eu sou da moda antiga. E você, como psicóloga, eu vejo o teu sofrimento no dia a dia. Aí você sempre fala, o sofrimento não é meu, porque eu sou profissional, o sofrimento é do povo. E nós observamos a grande quantidade de pessoas que nos procuram dia e noite para resolver seus problemas. Então eu marquei aqui num papelinho umas coisas que na minha época não existia. Por exemplo, nós ouvimos falar tanto, e eu gostaria de saber, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de comentários, uma pergunta: o que é relacionamento abusivo? Então, essa pergunta é muito importante, doutor. Relacionamento abusivo é tudo aquilo que vai contrário ao desejo da outra pessoa. Sendo ele casal, sendo ele amigo, sendo ele patrão e funcionário, independente ou diretor e subordinado, enfim. Sim. Tudo que vai contrário às leis, às regras, à vontade do outro é considerado um relacionamento abusivo. Por exemplo, assim, é óbvio que não tem como a gente não falar sobre questões de, por exemplo, relacionamento tóxicos entre os casais. Então, quando a gente fala em relacionamento tóxico de casal, nós não estamos falando só de homem e mulher
mas a gente pode falar também que a mulher pode sim ser abusiva em relação ao homem, e isso vai tomando uma determinada proporção, vai sendo contrária à vontade, vai sendo contrária às regras, às leis, e quando chega num certo momento, a pessoa não consegue sair disso sozinho. Ela precisa de ajuda. De ajuda. Aí entra outra parte também dentro da questão do relacionamento abusivo, que muitos dessas pessoas não sabem como, não sabem por quê, não sabem onde procurar ajuda. Já vem aquela questão de por exemplo, estar acomodado, e os meus filhos, e os meus pais vão dizer o quê? E o pessoal de fora. Então, quando a pessoa começa a pensar muito mais externamente do que interno, muito mais, nossa, eu sou um profissional ou uma profissional de excelência, o que as pessoas vão dizer se eu denunciar o meu esposo ou a minha esposa? Certo. O que as pessoas podem dizer se a partir de agora eu tenho que viver um relacionamento, a solteirice ou um divórcio? Então, quando começa a trocar isso, a inverter essas questões, das pessoas começarem a pensar muito mais na opinião dos outros do que em si próprio, aí sim se torna obrigatoriamente a ajuda profissional, sendo ela jurídica, sendo ela da parte da medicina, saúde, mas principalmente a ajuda psicológica. Eu vou completar aqui, eu vou fazer 2 perguntas para nós filosofar bastante. Porque eu não sofro isso. Quem vem lá, eu sou cirurgião. A pessoa vem lá com apendicite, eu passo a peixeira e corto e pronto. Ela vai embora. Se esse casal vai brigar em casa, é problema deles. Eu, como profissional médico, eu não tenho nada a ver com o diálogo interno. Mas eu te perguntaria o seguinte, que daí vem tudo junto. Quais as consequências físicas e psicológicas da vítima quando se fala de relacionamento abusivo? E daí, o que pode ser feito para amenizar as dores da vítima? Mas deixa eu conversar um pouquinho, porque você gosta de conversar mais do que eu. E eu vejo o seguinte, tem gente que quer apanhar. E o que é certo é apanhar ou não. Então, você que está nos ouvindo em casa, eu vejo o seguinte, pensando aqui com as minhas ideias. E acontece o seguinte, Val, tem gente ainda que quer tomar remédio controlado e eu me perco. Por isso que eu encaminho muitos pacientes para você. Pacientes, assim, sabe que às vezes ele quer cuidar mais da vida do outro e não cuida da dele. Ou eu falo o seguinte, dentro de 4 paredes, desde que se entendo, é problema deles. Mas a comadre, o compadre, a vizinha, o prefeito, o benzedor, é envolvido todo mundo. Então você que gosta de conversar e você tem conhecimento sobre isso, fala para nós. Olha, doutor, vieram tantas informações e eu vou começar do começo. Quando você diz assim, eu sou apenas um cirurgião, eu vou lá, passo a peixeira e mando embora. Você não é apenas um cirurgião. Ah, mas eu não estou mais Eu estou falando, doutor. Com fofoca. Você não é apenas um cirurgião. Você é o cirurgião mais humano que eu já vi na minha vida. É aquele que conversa, é aquele que ouve, é aquele que olha nos olhos. E se você identificar qualquer situação abusiva, você precisa denunciar para não ser conivente. Não é se meter na relação esposo e vítima, é não ser ou no caso, se for, né, esposa e vítima. Certo. Mas é não ser conivente com uma situação no qual envolve outros terceiros. Você, como profissional, você pode sim chegar, falar com essa pessoa, identificar. Você pode fazer denúncia. Tem, inclusive, denúncia anônima, se você não quiser se meter ali no meio da confusão. E outra coisa ainda, desculpa. Outra situação ainda o que acontece, pessoal, com o casal em casa não é problema meu
existe muito, está tendo muitos casos de feminicídio, muito caso de crianças. Eu sou professora há um pouco mais de 20 anos. Eu sei as consequências que nós estamos recebendo crianças na escola, crianças que são vítimas de relacionamento tóxico em casa e que sofrem e muito por isso. Problemas na alfabetização, nós estamos colocando cidadãos nessa cidade. Você que está aqui em Rondônia há um pouco mais de 30 anos, né, na nossa cidade, que aliás é um referencial de pessoa, um referencial da saúde, é um referencial de empresário na nossa cidade, você sabe a importância que nós temos de colocar cidadãos bons na nossa sociedade. A importância de nós colocarmos bons profissionais, pessoas nos quais vai fazer dessa cidade um futuro melhor, não só dessa cidade, mas do nosso país. A gente pode pensar até do nosso planeta, inclusive. Certo. E tudo começa em casa. Se em casa está tóxico, você imagina essa vítima, porque um relacionamento tóxico não é só a mulher que apanha, como você diz. O marido, né? Também. O marido também, os filhos também, os animais também, todas as pessoas envolvidas ali, os pais dessas pessoas podem sofrer problemas de saúde emocional e mental. Então, assim, a gente acarreta uma corrente muito grande. E se a gente não intervir enquanto cidadão, nós estamos sendo conivente para essas crianças, sabe Deus ser o quê? Então, quando eu identifico na sala de aula algum tipo de problema de aprendizagem, de comportamento, a gente sabe onde vem, doutor? Vem de casa. Então, a gente precisa, enquanto cidadão, mostrar para essas pessoas, mostrar que a gente quer um país melhor, que a gente quer uma sociedade melhor. E para a gente ter isso, nós temos que ter famílias melhores. Então, começa em casa, né? Tudo começa em casa. Então, assim, como profissional... Começa o bem e começa o mal em casa, né? Então, assim, eu, enquanto profissional, das partes que eu considero assim, mais importante de uma sociedade, que é saúde e educação, eu não posso deixar de falar isso. Porque a gente vê que uma coisa influencia em outra. E, assim... Como identificar? Você identifica a vítima no olhar, certo, na lágrima que ela derrama, no olhar que ela faz para o parceiro quando ela está ali, no medo de sofrer as consequências. Você identifica. Por que você não pode vir sozinha, seu esposo tem que vir aqui com você e ficar te olhando? Ou vice-versa? Eu depois vou contar por quê. Então, são tantas situações e é uma situação extremamente grave isso. Então, tem muitas outras formas de identificar. Nós, enquanto professores, eu acredito que deve ter alguns professores aí me ouvindo. E, aliás, hoje é dia do professor. Né? 15 de outubro, Parabéns feliz dia dos professores para todos nós. Que Deus possa nos abençoar. E eu tenho certeza que vocês também são um pouquinho de professores aqui, sempre passando um pouco de ensinamento para uma sociedade. E que a gente possa ter no nosso país um mínimo de respeito e de consideração. E foi como eu disse, quantas coisas a gente consegue identificar dentro de uma sala de aula, quantos problemas a gente consegue identificar dentro de uma sala de aula e às vezes a gente fica, sabe de quê? De mãos atadas. Porque o próprio Estado, o próprio sistema não nos deixa fazer o nosso trabalho. Além do mais, entra em outra situação, a gente é tão mal remunerado, a gente é tão mal considerado e é pisado por uma sociedade que acaba que a gente fica o quê? À mercê de um sistema. Mas assim, eu tenho fé que isso tudo um dia vai mudar, vai melhorar, nós vamos caminhar para poder trazer de qualidade para o nosso país, assim, bons profissionais, e eles começam em casa, com relacionamentos saudáveis. Bom, você que está assistindo até agora deve estar gostando, senão deveria ter desligado. Mas a Val, então, meus parabéns. Obrigada. Por ser professora. Eu conheço a Val há muitos anos, ela é bem mais nova do que eu, mas ela atende ali ao lado do Hospital Bom Jesus, depois faz uma propagandazinha. E eu tenho visto o seguinte, sempre as pessoas buscando o atendimento dela. Ela não sobra tempo. Tem dias que 9 horas da noite ela está atendendo. Mas o que me preocupa, Val, é o seguinte, que eu não sei o que fazer.
Porque essa falta de diálogo em casa está comprometendo a sociedade, está comprometendo os filhos. E quando você fala em denunciar, antigamente eu pensava até assim. Você conheceu o doutor Assir, delegado, nosso amigo, que foi embora. E quando não existia o Instituto Médico Legal em Rolim de Moura, chegava 3 horas da manhã uma mulher lá chorando. Aí eu disse, mas o que aconteceu? A polícia militar levava o sujeito para a delegacia. Eu falei, doutor, eu apanhei tanto, porque me machuquei tudo e tal. E o dia seguinte, a delegacia mandava um papel que era laudo de lesões corporais. Só que daí vinha o marido junto. E daí ela falou, doutor, ontem aconteceu o seguinte, quem denunciou foi o vizinho. Meu marido me bateu, mas foi só um cafunézinho. Então, hoje quando eu vejo o relacionamento do homem e da mulher, quem manda em casa, quem ganha para manter a casa, porque na medicina germânica que você fez o curso, nós temos quem? O provedor da casa e quem cuida do ninho. O provedor pode ser homem ou pode ser mulher. Quem cuida do ninho pode ser homem ou pode ser mulher. Evidentemente que, para dar à luz, eu acho ainda que tem que ser mulher. Então, por isso que eu não denuncio mais ninguém. Eu fico quietinho. Quietinho. Mas deve sofrer muito quando a gente vê. A mulher pede, me dá R$20 para mim o cabelo. Então, essa liberdade, esse diálogo entre o casal. Eu achei que abusivo fosse só, agora que está na moda, intimidação sexual, mas não é só isso, né? É todo esse conjunto. Como você orienta essa família? Agora, eu falaria o seguinte, ó, vocês vão para casa, se entendem que eu vou tomar minha cachaça escondida. Por quê? Porque lá em casa nós não temos essas discussões. Talvez seja porque nós se damos bem que eu não consigo ou não quero ver o que acontece na sociedade. Fala isso para nós. Então, doutor, você falou da medicina germânica, é algo que realmente mudou a minha vida, eu super indico, pessoal, qualquer área, independente da área que você atuar aí, se for da área da medicina, se for da área da educação, se for da área, enfim, independente da área que você atuar, pelo amor de Deus, faça o curso da medicina germânica. Você vai ter um autoconhecimento, você vai compreender o próximo, então, assim, é algo incrível. Quero até parabenizar a Elza e você por ceder o espaço lá do hospital para que as pessoas possam fazer esse curso. E assim, você tem toda a razão na questão do provedor. É tudo isso. Agora, na questão do relacionamento abusivo, vai muito mais além do que isso. Sim. Entendeu? Vai muito mais além do que a mulher pedir R$20 para poder cortar o cabelo. Até porque, né, no salão que tiver R$20, depois você me passa o endereço, porque você já passa o endereço também do salão. Aqui. Falei, aonde que eu pago 20 pro meu? Onde que tem esse salão de R$20 que a mulher vai cortar o cabelo? Vai tudo bem. Mas existe muito mais além disso. Você falou assim, mesmo se eu identificar, eu não quero me meter. Mas você pode aconselhar, doutor. Você, aliás, é um grande conselheiro de estudo. Às vezes, o acolhimento emocional, ele é até muito mais importante do que uma denúncia. Certo. Ouvir o que a pessoa tem a dizer, chorar, ouvir a pessoa chorar, segurar na mão dessa pessoa e vai falar assim, olha, você sabe o que fazer. Tome coragem e vá. Ah, mas eu tenho medo. Mulher, vai com medo mesmo. Encoraje essa mulher a fazer essa denúncia. Às vezes, uma palavra, ela vale muito mais do que qualquer atitude. Você sair da sua casa e ir lá na delegacia fazer uma denúncia, pode ser muito difícil. Mas você falar para a mulher,
Você consegue, você é forte, você é poderosa. Vá. Eu tô com medo, vá com medo. Eu tô triste, vá triste, mas vá. Professora, quando o doutor Volmir falou aí, a questão de, por exemplo, vá fazer a denúncia, mas aí o doutor Volmir falou que às vezes a pessoa vai lá, apanha do marido, ou o marido apanha da mulher, vice-versa, mas aí no outro dia registra o boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, tudo aquela tramitação. E aí no outro dia, aquela pessoa que cometeu aquilo se arrependeu, porque viu que está errado. E aí morreu o assunto. Mas aí em seguida, digamos, 30 dias, 90 dias, se comete tudo de novo. Aí já não vai para a delegacia, às vezes um bate no outro, e aquilo se continua. Porque nenhum viu a solução. Porque muitas vezes nós falamos aqui, denuncie, e a pessoa às vezes confunde, qualquer coisinha vai lá e denuncia, qualquer coisinha que eu digo, comete o erro e não assume que errou. Eu cometi um erro e eu não assumo que eu errei, eu corro até a delegacia, registro a ocorrência, mas no outro dia eu me arrependo. Mas continuo fazendo aquilo. Então, o meu entendimento, óbvio, você é a profissional. Eu estou assistindo vocês aqui, imaginando, ouvindo vocês dois falarem aqui. E, como se diz, estou aprendendo. Como você que está em casa também, preste bem atenção que eu costumo dizer. Aproveite essa consulta que é gratuita. Entendeu? E eu estou aqui prestando muita atenção. Então, eu vejo isso que acontece nas famílias. Pelo conhecimento que eu tenho, pelas amizades, pelos conhecimentos que a gente se aprofunda um pouquinho mais, às vezes tem conhecimento, mais intimidade com as famílias. E a gente vê acontecendo isso todos os dias. Todos os dias. Então, o que é o meu entendimento e o meu conselho? E se eu estiver errado, você me corrige, que você que é a profissional. Meu acontecimento é que a pessoa preste muita atenção, porque às vezes a mulher quer algo de bom para a família, mas o marido não admite. Ele falou, o homem da casa sou eu. Eu posso mandar em tudo. Mas ele está completamente errado, ele não admite por ele ser o homem. E às vezes a mulher está errada e o marido quer consertar, às vezes, tanto no financeiro como vice-versa. Mas a mulher não admite, a mulher quer aquele estilo de vida para ela, ou vice-versa também. E aí é onde que dá o desentendimento. Então, qual é a minha indicação, o meu conselho? É que quando estiver assim na família, não procure se consertar entre o marido e a mulher, que procure uma psicóloga, alguém que possa ajudar essa família para não acontecer de estar indo na delegacia e depois no dia seguinte se arrependendo, depois em 30 dias, 90 dias está indo de novo, até que venha acontecer uma coisa bárbara na família, como tem acontecido muitos crimes, às vezes mata a mulher mata o marido, e por aí. Eu acho que é assim. O doutor Volmir perguntou para mim quais as consequências psicológicas, emocionais, não vou nem falar física, vou deixar para a doutora Elza falar depois, mas quais as consequências emocionais que pode acontecer, acarretar diante de um relacionamento abusivo. Olha, o medo, uma mulher, vamos focar aqui na mulher só porque você citou a mulher, mas focando na mulher, o medo, ele é um dos traumas mais terríveis, falando até em medicina germânica, que pode acarretar emocionalmente no ser humano. O medo, ele traz junto com ele depressão, ansiedade. Ai, já está na hora que o meu esposo chegar e já começa. O toque, né? Vou ter que deixar tudo arrumado, eu tenho que lavar a mão várias vezes, eu tenho que fazer tal coisa, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E eu poderia relatar aqui uma infinidade de problemas emocionais que acarreta. Aí você fala, vai lá, vai denunciar e volta. Muitas vezes, a mulher ela não tem força para sair desse ninho e seguir em frente sozinha. Por quê? Ela tem dependência financeira, os filhos é meu, você vai tirar? Ela sofre ameaça constante. O marido se torna aquele bonzinho, ai, vai ficar tudo bem, eu te amo, ai, foi só uma fase, daí a pouco volta tudo de novo. Correto. E às vezes tem até
uma página no Instagram que chama assim, mas ele nunca me bateu, que há relatos de mulheres que sofrem relacionamento abusivo e que ainda assim o esposo nunca agrediu ela. E aí fala assim, ele me proíbe de vestir calça ou saia. Eu tive que sair da minha igreja e frequentar a igreja dele, Certo. mesmo contra a minha vontade. Então, assim, quando não há um respeito mútuo, quando não há esse respeito pelo seu desejo, pela sua vontade, quando o casal, a educação dos meus filhos, ele vai estudar onde eu quero, você vai votar no candidato que eu quero. E eu ouvi, assim, outro dia de um pai que me causou uma dor muito grande, assim, emocionalmente falando, pelo fato de eu trabalhar com crianças. O pai falou assim, olha, você talvez o pai está até assistindo lá. Pai, se for você, depois você briga comigo. Mas o pai falou assim, você vai torcer para o Vasco. Porque enquanto eu te der comida, você vai torcer para o time que eu quero. Sim. A criança lacrimejou porque ela queria ser flamenguista como a mãe. Certo. A mãe... Você vê, a criança estava no caminho certo, né? A mãe cala-se diante da situação e ele vira para a esposa e fala assim, você também vai torcer para o Vasco. Coisa vermelha em casa não é, porque se entrar eu queimo tudo. Ixi. Então a gente vê essas situações. Às vezes eles falam em tom de brincadeira, às vezes é em tom de deboche, às vezes é em tom de tá tudo bem, mas no olhar dessa mulher, no olhar dessa criança, a gente vê essa forma. Aí você vem e pergunta assim para mim, e agora? Se ela casa, separa, volta, briga, pá, o que acontece? É aí que entra a ajuda profissional. Alguém precisa orientar essa mulher. Alguém precisa falar para ela, olha, isso não é legal perante a lei e perante a sua saúde emocional. Mas e aí? Eu não quero separar. Não quer? Bora fazer terapia de casal. O marido, muitas vezes, faz isso inconsciente do problema que ele tem. Exatamente. Vamos fazer terapia de casal. Vamos identificar juntos qual é o problema. Marido, isso não está deixando a sua esposa feliz. Se você a ama dessa forma, que tal se você se adequar? Alguém vai ter que se adequar a um relacionamento feliz e uma família saudável. Sim. Essa criança que vai ser obrigada, que já é obrigada, a vestir a roupa que alguém manda, a torcer para um time que alguém manda, provavelmente vai ser um profissional que alguém vai mandar. Vocês acham que será um bom profissional? O que me preocupa exatamente nessa linha, o que acontece? Os pais brigam em casa e a criança, ela não sabe o que é certo ou errado nos primeiros anos de vida. E ela funciona como elemento causal inicial que depois vem sofrer o resto da vida. Mas o que eu tenho observado? Boa parte dos conflitos, às vezes o homem é machista, não tem o diálogo, e eu tenho visto o seguinte, muitas casas que eu não sei como fazer isso, e às vezes a solução não está em nós profissionais. O marido sai do trabalho 6, 7 horas, 8 horas, e ele vai para o boteco tomar cachaça. É bíblico, diga com quem andas que eu direi quem és. Milton, a mãe com uma criança em casa, esperando que o pai traga o leite ou traga o pão. Veja a situação. Porque a mãe tem a independência financeira, aí o dinheiro está com o pai. Aí chega 11 horas, o marido chega em casa, tendo bebido, às vezes fora de si, a mãe que cuida do ninho, com o filho passando fome. Você veja, tão grave essa situação, e às vezes a sociedade quer que vá no doutor ou na psicóloga para resolver o problema. Então, é complicado, né? Mas você não falou o endereço onde você atende. Olha, doutor, essa sua fala aí é muito importante também.
é complicado, sim. O trabalho do psicólogo não é resolver problema de ninguém. O trabalho do psicólogo é fazer com que as pessoas tenham autonomia para resolver os próprios problemas. E, principalmente, sem precisar de medicamento, porque é muito fácil. Eu tomo um medicamento para ficar acordado, tomo outro para dormir e está tudo bem. Passo o dia inteiro drogado e sigo o meu rolê. Mas não, o trabalho do psicólogo é fazer com que ele tenha equilíbrio emocional, força o suficiente e autossuficiência para poder tocar a vida dele sem precisar de medicamento, sem precisar do outro e precisando do outro de uma forma equilibrada. Todo mundo junto, caminhando no mesmo caminho, com foco, com metas a cumprir e fazendo com que, quando a pessoa ela está equilibrada emocionalmente, todo ao seu redor vai estar equilibrado emocionalmente. Certo. Quando a vendedora da loja está bem emocionalmente, ela vai vender, ela vai produzir mais, vai gerar mais emprego, porque vai aparecer mais clientes. Então, assim, é uma forma tão importante para o equilíbrio emocional, para uma força emocional, que se as pessoas soubessem, todas elas passariam, sim, pela experiência de fazer terapia. E eu falo terapia psicológica, mas existem outras formas de terapia também, né? Eu atendo lá na Saúde Clinic, fica ao lado do Hospital Bom Jesus. É uma clínica que nós nos acolhemos muito, eu sou muito grata a todos daquela clínica, porque o nosso objetivo lá, mais do que qualquer coisa, é levar qualidade de vida para as pessoas, é fazer com que as pessoas se sintam bem, é fazer com que as pessoas saiam de lá muito melhor. E eu posso garantir que, como profissional, cada vez que eu entro naquela clínica, eu saio muito melhor do que eu entrei. E assim, cada paciente que entra lá, seja para fazer qualquer tipo de atendimento, saia de lá muito melhor, muito mais forte a seguir, com muito mais metas, muito mais feliz, porque é esse o objetivo da Saúde Clínica, a gente trabalhar sempre em união, sempre levando qualidade de vida, levando amor às pessoas. E eu tenho certeza, se você não conhece lá, se você nunca foi lá, vá, porque quando você sair de lá, você vai sair muito melhor do que você entrou. Para você que está ouvindo, preste bem atenção nisso. Por que eu gosto da clínica lá? É uma clínica integrativa, porque os hospitais estão especializados em resolver problema físico. O psicossocial, não. Uma das coisas para você que está ouvindo, hoje, em relacionamento de casal, você vai para a justiça, existe alguém formado em constelação familiar, que quem dá o curso de pós-graduação em constelação familiar é a minha amiga em particular, a Sônia Barbosa, do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o judiciário, ele fica desesperado. Quando ele vai assim, deu uma briga, um vai para a cadeia e outro para casa. Um paga a conta, o outro paga a conta. Mas hoje se observou que o problema de família não é só separação, não. Tem os filhos, tem como administrar isso. Porque a própria mídia tem mostrado determinadas coisas que a gente vê que não dá certo. Então, você que está ouvindo, vamos colocar a cabeça no lugar. Então, é um conjunto de coisas, porque não basta a família, é a união de duas pessoas que vêm os filhos. Então, nós temos que planejar. Então, veja a importância. E nós percebemos que, muitas vezes, a própria sociedade critica os professores, os profissionais da área da saúde, e ele não se pergunta o que eu posso fazer para contribuir com a solução. Por isso que eu, às vezes, do meu jeito, eu falo, o problema é seu. Só que como eu falo meio durão, a pessoa fala, eu vim
paguei a consulta para resolver seu problema. Em vez, não. É orientações, o certo e errado está bem esclarecido, e eu vejo lá na Saúde Clínica que o pessoal está preparado em várias especialidades para resolver. Não, eu me engano. Para orientar a você resolver o seu problema. Eu não. Quebrou a perna, eu conserto. Tem apendicite, eu passo a peixeira. Tem a vesícula. Mas o psicossocial, a integrativa, é você descobrir o que eu estou fazendo de errado, o que eu tenho solução e o que eu sou capaz. Não é mais ou menos isso? Valmir, nós vamos agora para um pequeno intervalo. Valdineia está querendo falar mais alguma coisa, que o papo é bom, né, Valdineia? É legal bater papo aqui, mas o tempo é tão bom que passa muito ligeiro. Aí eu vou deixar para a Valdineia fazer suas considerações finais, e no segundo bloco nós vamos vir aí com a doutora Elza. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Eu tenho certeza que tem infinidade de temas. A gente pode conversar sobre outros temas. Eu agradeço de verdade ao Dr. Valmir pelo convite e principalmente à Saúde Clínica por me proporcionar cada dia, cada vez mais, ser uma profissional com amor mesmo, né? O que eu faço é com muito amor, é com muito carinho, porque eu tenho certeza que cada um que entra lá sai com isso que você disse. Eu não vou lá resolver o problema de ninguém, mas eu consigo, junto com a pessoa, com que ela tenha uma qualidade de vida, um equilíbrio, para poder resolver seus próprios problemas, para poder ter autonomia e viver sempre e cada vez mais feliz, porque a pessoa feliz em uma sociedade, ela consegue de verdade fazer com que todas as pessoas à sua volta estejam bem e estejam felizes. Quero parabenizar também todos os meus colegas professores, todos vocês, assim, eu acredito que o mundo inteiro esteja vendo nesse momento. Então, assim, muito obrigada, professores, vocês sim fazem a diferença também na vida de cada aluno, na vida de cada profissional. Nós, professores, não somos pais dos nossos alunos. Nós, professores, nós somos mestres. E a gente está ali para levar informação, para levar conhecimento com autonomia, unindo a psicologia com muita autonomia, equilíbrio e saúde emocional e mental. Muito obrigada mais uma vez e parabéns vocês pelo programa. O programa incrível. Deixa eu fazer uma propagandinha. Você que não conseguiu resolver todo o seu problema aqui, ligue lá no 3442-2170 e marque uma consulta com ela. Porque nós temos o seguinte: você gasta o dinheiro para comprar cachaça, comprar o pão e levar para sua esposa em casa ou a família. Isso aí é preço. Agora, a orientação do profissional é valor agregado. Então vai lá, separe o dinheirinho, pague a consultinha para ela e você vai ficar satisfeitíssimo.